Eu escolhi aqui um tema para a gente compartilhar nesta noite, que diz assim: a igreja que eu quero ou a igreja que Deus quer? Então, e nós costumamos ouvir muitos relatos, as pessoas descrevendo o tipo de igreja que ele acha que é correto. Nós ouvimos muito isso, nós como líderes, nós como pastores, estamos sempre ouvindo relatos desse modo. E antes da gente entrar no desfecho aqui, eu quero ler o texto que nós vamos compartilhar, que está no livro de Atos, capítulo 20, do 7 ao 12. Que diz assim: Paulo ressuscita o jovem Eutico. No primeiro dia da semana, nos reunimos com a finalidade de partir o pão. E Paulo pregou ao povo, planejando seguir em viagem no dia seguinte. Continuou falando até a meia-noite. Havia muitas tochas iluminando a grande sala. No piso superior, onde estávamos reunidos, certo jovem, chamado Eutico, que estava sentado numa das janelas, adormeceu profundamente durante o longo sermão de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Tentaram erguê-lo, mas já estava morto. Contudo, descendo Paulo, debruçou sobre o rapaz e o abraçou, declarando: não vos alarmeis, pois a sua alma vive. Em seguida, subindo novamente, partiu o pão, comeu, depois continuou a pregar até ao alvorecer, quando saiu para continuar a sua jornada. Deus Pai, o teu nome é grande, a tua bondade é imensa para com as nossas vidas. E pela tua graça e misericórdia nós fomos alcançados. E aqui estamos como igreja para te servir e para te adorar. Guarda as nossas vidas e livra-nos de todo o mal. Amém. Então, aqui nesse texto, aconteceu uma tragédia. Agora imagine se tivéssemos lá e eu estivesse por perto, você estivesse por perto, e soubesse do boato. Mulher, homem, tu não sabe o que aconteceu. Foi o quê? Você não está sabendo não? A igreja de Paulo estava reunida, os crentes estavam lá reunidos, e o homem caiu do terceiro andar. O quê? Sério? Aconteceu? Tu não está sabendo não? Mas foi uma tragédia. É verdade? Aparentemente uma tragédia. E o restante da história? Então, eis a questão. O restante da história, muitas vezes, quando nós relatamos um fato, nós enfatizamos a tragédia, mas esquecemos de contar a outra parte, a parte boa, os resultados bons, a vitória. Nós, como seres humanos, temos essa tendência. E não foi diferente com aquele povo. Não, porque eles são tão humanos, eles foram tanto quanto nós. E não muda. O ser humano não muda. Infelizmente, só com o poder da graça de Deus. Então, como igreja,
O que nós podemos aprender através desse texto? Nós compreendemos que existem muitas igrejas, existem muitos grupos, cada um tem o seu estilo peculiar. Existe igreja de todos os gostos, até a igreja que tem um cardápio para lhe apresentar. Chegou, eu lhe apresento o cardápio. Olha, aqui é assim, aqui você faz isso, aqui você é recebido assim, como se fosse uma forma de lhe prender e de atrair para si. Isso é muito comum nos dias de hoje. Entendemos que existem igrejas realmente de diversos estilos e que isso não é errado, porque existem pessoas também que se identificam com esses grupos. Porém, existe um risco imenso em tudo isso, porque quando as pessoas procuram uma igreja evangélica, elas acreditam ou elas são ensinadas que a igreja é uma igreja verdadeira. E fica a confusão na mente de muitas pessoas, qual é realmente a igreja certa? Se cada lugar que eu vou tem um estilo, tem uma forma diferente de ser, existe uma confusão para quem quer receber a confusão. Porque a palavra de Deus, ela é muito clara. Como é que você vai saber que a igreja é uma igreja de Deus ou a igreja certa? Quando nós chegamos nesse lugar e a palavra de Deus, ela é a única regra de fé e de prática para aquela comunidade. Essa é a igreja verdadeira. A igreja que prega que Jesus Cristo nasceu e morreu na cruz e ressuscitou para nos salvar e para nos dar a vida eterna. Se você chegar em outro lugar e tiver uma mensagem inversa a essa, ou tentando colocar uma outra mensagem e deixar a mensagem da salvação como uma mensagem secundária, tenha restrição. Muitas igrejas pregam para encher o ego daqueles que lá estão. Mas a igreja precisa pregar a palavra da verdade, a palavra de Deus e a sua revelação. Algumas vezes essa palavra não vai te agradar. Algumas vezes ela vai te confrontar, mas ela continua sendo a palavra de Deus. E você não pode mudar, e eu não posso mudar. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Ela não muda. Por isso que existem muitas pessoas insatisfeitas, batendo de porta em porta, de igreja em igreja, procurando um lugar onde há uma identificação com a pessoa. Mas vai chegar um momento, com certeza, que você vai encontrar alguma coisa que vai te levar a se afastar e continuar procurando. Essa insatisfação está na tua alma, está na nossa alma. O que caracteriza uma igreja de verdade? Repetindo, a Bíblia como a palavra de Deus. A Bíblia é a nossa regra, é ela que dita as leis, é ela que dita os princípios e eu obedecer. O que passa disso é para encher o nosso ego. Igreja também é lugar de luta, lugar de muitas vezes passar por angústia, mas é lugar também de cura, lugar de libertação, lugar de paz. Primeiro ponto, igreja. Deus quer uma igreja que adore verdadeiramente. A igreja em Troade, que era o nome do lugar onde Paulo estava se preparando para fazer uma viagem. Mas antes da viagem, eles decidiram se reunir para
comungar, para ter um momento de comunhão. E aí, era costume também deles se reunirem no primeiro dia da semana para cear. E esse dia não foi diferente. Eles foram para o templo, para aquele espaço, onde eles estavam ali sendo ministrados, né? Já havia 3 horas de sermão e depois vocês não querem aguentar 1 hora de pastor Teobaldo. Paulo pregou 3 horas e ele ainda achou pouco, que depois do fato acontecido, se estendeu até a meia-noite. E todos ali estavam bebendo, porque eles eram famintos e necessitados da palavra. E muitas vezes nós temos a oportunidade e desperdiçamos. Existem igrejas que elas se preocupam com toda uma programação, elas enchem o culto de oportunidade. E quando chega na hora da palavra, resta 10 minutos, 5 minutos. E, na verdade, nós necessitamos da palavra ministrada aos nossos corações. Não que as outras coisas não façam parte, mas a palavra precisa ser ministrada para nós, para os seus membros e para os servos do Senhor. A igreja, ela precisa adorar verdadeiramente. No capítulo 4 de João, nós conhecemos esse texto, né, bastante. Muito comum a gente ouvir. Quando Jesus diz para aquela mulher, a samaritana, ele diz, mas a hora já está chegando. E de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O adorador, ele tem necessidade. O adorador, ele tem fome de estar em comunhão, está sendo alimentado pela palavra do Senhor. Às vezes nós vamos à igreja, muitos vão às igrejas e desperdiça esse tempo tão bom que você não sabe se você vai ter a próxima oportunidade. Quando você for à igreja, adore, abra o seu coração. O culto é o lugar de preparar a adoração, é lugar de comunhão. Nós somos a igreja. Alguém diz assim, eu sou a igreja. Não, a igreja é eclesia, igreja é comunhão, igreja mais de uma pessoa. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali é a igreja. O que passa disso somos membros. Um membro que está solto, quando eu digo eu sou crente em casa, você é um membro que está solto. Igreja é a partir de 2 pessoas, e nós somos mais que isso aqui. E a nossa alma sente necessidade, o adorador sente necessidade da comunhão. Nós não podemos vir à igreja como religiosos, cumpridores de tabela, porque eu não posso ficar em casa, porque eu tenho que ir fazer aquela devoção. Igreja não é isso. Igreja é lugar de adoração. Você chega com seu coração aberto, com seu coração contrito, para dar um pouco de si e receber de Deus. E aquelas pessoas que são convidadas a estarem aqui, a vir à igreja, elas vêm nessa expectativa de que algo novo, e muitos deles dizem, uma coisa boa me aconteceu, eu saí de lá leve, eu saí de lá, Deus falou comigo, eu me emocionei, enfim. As pessoas precisam sentir, não arrepios, mas sentir a glória de Deus. E sentir a glória de Deus, precisamos da adoração. Porque a adoração abre a porta para recebermos a glória de Deus para com as nossas vidas. Muitos crentes são ativistas. Quando chegam na igreja,
logo querem se batizar, logo querem cumprir os trâmites da organização e se envolve com tudo que tiver na igreja, a pessoa se envolve. Ele se torna um ativista. Ele se envolve tanto, e muito se envolve de tal forma, que não tem tempo nem de sentar para cultuar. Você procura a pessoa, eu estou não sei aonde, não, hoje eu estou no louvor, não, hoje eu estou na mídia, hoje eu estou com as crianças, eu estou na recepção. E o seu tempo, e o seu momento de reflexão, e o seu momento de adoração. Porque nós distraímos quando nós nos envolvemos com outras coisas. A igreja precisa sim de pessoas. Mas não esqueça, você não veio para cá para ser um ativista, você veio para cultuar como um verdadeiro adorador. Nós precisamos do teu serviço, Deus precisa do teu serviço, mas Deus quer a tua adoração, a sua entrega, o seu tempo. Amém? O Senhor da igreja, Ele não está preocupado com as festas. Não estou aqui dando carapuça em ninguém, tá? Não se preocupe, porque eu também gosto de tudo isso que eu vou dizer aqui. Então, se preocupar com as festas, com os passeios, retiros, encontros e tantas outras atividades, mesmo elas sendo importantes. Mas Deus não está preocupado com isso. Isso faz parte de uma dinâmica, da estrutura, do funcionamento de uma instituição. Mas se você não fizer nada disso, e você se prostrar diante do Senhor, você ter seu momento, seu tempo, seu tempo como adorador, é o que basta. Mas a igreja precisa de você. Eu também preciso de vocês. Amém? Tudo tem que ter o seu tempero, na medida certa. Porque tudo na igreja é válido. Mas não esqueçam da comunhão com o Senhor. Deus quer uma igreja onde a palavra seja pregada. A igreja de Troade gostava de ouvir a pregação. Paulo pregou em média, falei nesse instante, 3 horas. Para aproveitar o quê? O tempo, porque ele ia fazer uma viagem. Então ele tinha que consolidar os seus discípulos. E ele não podia perder tempo. Quantas vezes nós perdemos o tempo, desperdiçamos tempo com coisas tão insignificantes que poderia ser feita em outros momentos. Hoje também nós vimos uma igreja onde a pregação fica realmente em tempo curto para não cansar os irmãos. Enquanto a palavra de Deus é prioridade. E mesmo nesse tempo, alguns já escapuliram aqui. Outros saem do templo, vão para os corredores, senta aqui, estou falando daqui, né? Senta aqui no pé da escada, corre lá para cima para a mídia, mesmo não estando na escala. Outros se escalam e vão para as salinhas onde não era o seu dia de escala, para fugir, perdendo a oportunidade de estar sendo ministrado, de estar recebendo a palavra para o seu coração, para o seu crescimento. Olha que nós já lutamos tanto. Eu espero que não tenha nenhum por aqui pelos corredores. Enquanto nós estamos pregando, muitos estão no WhatsApp, colocando suas conversas em dias. Meus irmãos, que tipo de adorador sou eu? Eu sou um adorador de fato? Se nem na casa de Deus, onde tem toda uma organização, toda uma dinâmica de louvor, de adoração, de oração, eu não consigo me entregar. Como eu vou fazer isso na minha casa sozinho? Não faz. Aqui uma escola, exercite a sua adoração. Eu lembro que quando eu me converti, eu não sabia, começou a se falar muito em adoração. E eu não sabia. E um dia,
eu comecei a ler os Salmos. Eu abria os Salmos, começava a ler os Salmos, como se fosse eu, dizendo para Deus aquelas palavras. E eu dizia assim: Deus, assim como o salmista está declarando estas coisas, eu também declaro para a minha vida, que é assim que nós aprendemos. Adorar não é apenas levantar as mãos, como se arrepiar. Hoje o Breno estava falando sobre isso, né? Falou aqui ontem também. Eu estou sentindo, eu estou me arrepiando. Isso é coisa da nossa alma. Espírito não se arrepia, espírito se dobra, espírito se quebranta. Não que seja errado, que tem coisa que emociona a gente, mas não meça santidade, espiritualidade por arrepios. Que arrepio não quer dizer muita coisa. Muitos ainda trocam a palavra de Deus por outros momentos. Outros saem e vão fazer o segundo culto. Aqui, graças a Deus, tem até menos. Eu não sei se tem, porque a parede me livrou de ver muita coisa, né? E tinha o segundo culto. Aqui tinha um culto lá na frente, tinha um culto aqui atrás, que eu quebrei um banco. Tinha um banco lá no fundo de cimento, dessa altura, que tinha um segundo culto. Eu peguei uma marreta, mandei o pedreiro quebrou, não tem mais banco. Mas alma, quem muda é Deus, com a permissão do indivíduo. Então, meus irmãos, aproveite todas as oportunidades que Papai do Céu está te dando, de vir à casa do Senhor, se render. Deixa para conversar esses assuntos depois do culto. Deus quer uma igreja que o ame e que examine a palavra, porque a palavra te dá poder, a palavra te dá autoridade, a palavra gera vida em você e na vida de outros. Já já nós terminamos, tá? Deus quer uma igreja viva e adoradora. Uma igreja verdadeira é formada de pessoas imperfeitas. Tem alguém imperfeito aqui? Todos nós somos imperfeitos. E isso é que é o lindo de Deus. É pegar um traste, alguém à margem, trazer para perto, dar a ele a chance de conhecer o Senhor de verdade e fazer dele um novo homem, uma nova criatura, dando a ele uma nova mentalidade e fazendo dele servo. Deus é Deus. Deus tem esse poder na vida da gente. A igreja em Troade estava cheia naquela noite, na noite da tragédia, na noite do acidente. Talvez por isso que o jovem Eutico tenha sentado na janela do terceiro andar. Eu não sei se ele estava lá, sinceramente eu não fiz nenhuma pesquisa a respeito disso. Se ele sentou, se ele foi por curiosidade, se ele subiu porque estava cheio, se ele subiu porque jovem é jovem, gosta de aventura, gosta de ideias novas. Eu sei que lá ele estava sentado, até o sono chegar, ele foi ministrado, porque foram 3 horas, ele não dormiu 3 horas. Então toda palavra ministrada é válida no nosso coração. E aí então ele caiu. A pregação de Paulo foi bastante demorada, e numa cochilada o jovem se estabacou de lá de cima, se espatifou no chão. E com certeza absoluta, o grupo se desesperou. Eu lembro que uma vez aqui, uma criança caiu aqui atrás e parece que fraturou. E foi um negócio aqui. Parecia que não fosse uma situação difícil, mas foi uma inquietação. Não é a inquietação da preocupação, é a curiosidade.
porque nós somos terríveis. Vocês conhecem a história do japonês? Dizem, né, que japonês é curioso, né? Não sei. Eu sei que brasileiro e baiano não perde, não. Quem é que está aí? Quem é que está aí? Abre o caminho, que é parente dele. Vocês conhecem essa piada, né? Que não tem nem graça mais. O parente dele que chega lá era um jegue morto. Mas, para ele ter acesso, ele teria que criar uma história, para que o caminho fosse aberto, para que ele pudesse ver o que estava acontecendo. Curiosidade. E com certeza houve alvoroço naquele lugar. Houve choro? Houve. Com certeza houve choro. Se ele estava ali, com certeza naquela comunidade, ele era uma pessoa conhecida. E quando alguém nosso é afetado, nós ficamos tristes. E quando a tragédia acontece, nós ficamos apavorados. E eles começaram a chorar e procurar saber como de fato tinha acontecido. Ali aconteceu uma tragédia. Por isso que eu contei a historinha. Você não sabe o que aconteceu? Lá na igreja aconteceu uma tragédia. E aí, qual foi o erro de ético? É muito comum em nossas igrejas a gente se dispersar, conversar, mexer em celular. Não foi o caso dele, que ele não teve esse privilégio que a gente tem. E, enfim, Deus quer uma igreja forte e envolvida nas suas atividades, trabalhando para que o reino dele cresça. Paulo, então, vendo aquela tragédia, mesmo pregando a sua palavra, pregando a palavra de Deus, Paulo desceu e foi até o jovem. E aí, o que foi que Paulo fez? Paulo deitou, ele se jogou em cima do homem, do morto. E aquele morto reviveu. O texto diz assim: contudo, descendo Paulo, debruçou-se sobre o rapaz. Eu acho que deitou em cima, ele estava no chão deitado. E o abraçou. Não vos alarmeis, pois a alma vive. Não faça alarde, não diga para ninguém, não saia dizendo que o homem morreu, que aconteceu isso. Mas se você for dizer, diga que ele vive. Não diga, não conte só a parte ruim, conte toda a história. Conta toda a história. E o que foi que aconteceu depois daquilo ali? Foram todos para casa. Voltaram para o templo e continuaram ouvindo Paulo falar até a meia-noite. A palavra era boa, porque a palavra de Deus é boa. Amém? A palavra de Deus é boa. E eles tinham essa necessidade de estar interagindo e ouvindo a palavra de Deus. O que é que acontece? Ele caiu, ele se machucou, ele morreu. O que é que acontece com o ser humano? Não estou dizendo nem só de igreja. Quando acontece uma tragédia, as pessoas contam com tanta ênfase. Mas quantos de nós também não estamos sentados na janela? Quantos de nós não estamos em cima dos muros ou do muro? Em vez da gente debruçar em cima do morto,
daquele que está carecendo, necessitando, nós pisamos na cabeça muitas vezes. Por quê? Que nós somos imperfeitos, mas a igreja de Cristo, sendo imperfeita, também tem adoradores. Deus quer uma igreja que abrace os mortos com amor. Paulo abraçou Eutico, e ele não foi para lá repreender, dar um esculacho nele. Foi porque aquele momento não era de repreensão, aquele momento era de amor. E foi o que aconteceu com Paulo. Paulo, ao ver o jovem morto no chão, ele se abaixou e foi até ele e o abraçou. E com o amor ele falou. Em seguida, subindo novamente, o rapaz: não vos alarmeis, não fiquem desesperados, porque a alma vive, você está vivo. A reação de Paulo foi de amor, mesmo com a atitude de indolência daquele jovem, mas foi uma atitude de amor. A palavra, voltando aqui, abrace o morto. Eu não estou falando de um morto fisicamente, de alguém que você sabe ou que você já intitulou ele como um morto, como um fraco, como um maledicente, como um fofoqueiro, como sei lá, qualquer outra coisa que você já intitulou, que você acha que ele está morto. Se você acha que ele está morto, você tem poder, demonstrando o seu amor, demonstrando o seu amor. Paulo abraçou o morto. Nós precisamos abraçar os mortos com amor. Palavra de fé. Como é que eu posso abraçar? Abraçar com um braço mesmo, de abraço. Ele abraçou com amor e falou palavra de fé, palavra de esperança. Um abraço caloroso de Paulo ressuscitou o jovem. O amor de Paulo ressuscitou o morto. O abraço cura. Vocês já sabem. Quantos de nós, às vezes, chegamos no culto ou chegamos em algum ambiente. Eu hoje mesmo saí da minha casa, só um exemplo. Saí da minha casa só para dar um abraço na minha irmã Estefânia. Eu senti tanta dor hoje, como se Eduardo fosse meu irmão de sangue. E eu saí da minha casa 5h15 para ir dar um abraço, só que eu dei 2. E eu queria ter ficado mais tempo com ela, porque o nosso irmão está na dependência do pai. E a família está sofrendo muito e precisa do nosso abraço, precisa de uma palavra de fé, precisa de estarmos perto, porque nos mínimos detalhes nós podemos demonstrar o nosso amor para com o outro. Paulo, ele não anunciou a desgraça, não. Ele não chegou lá e anunciou a desgraça do irmão. Contudo, mesmo com todos os defeitos, com certeza, vontade provavelmente não faltou, mas o momento ali era ter aquele jovem de volta, pelo amor, com um abraço, com palavras de ânimo. Deus quer uma igreja feliz, um ambiente alegre. E quem traz essa alegria à igreja é o Espírito Santo de Deus. E Ele já se move dentro de nós.
o jovem foi reavivado. E todos voltaram para a mesma reunião para concluir aquela ceia, que era o que eles estavam fazendo. Eles estavam ceando. E toda a vizinhança ficaram impactados com a adoração naquele lugar. Eles não ficaram falando do acontecido, da tragédia, o que poderia ter acontecido. Ele poderia ter morrido se Paulo não estivesse aqui, ou se ele não tivesse subido para a janela, ele não tinha caído, enfim. Mas eles olharam para o Senhor e voltaram para fazer aquilo que eles estavam fazendo. Eles voltaram à adoração. Eles foram impactados e voltaram à adoração. Quando a igreja serve com alegria, Deus opera suas maravilhas no meio do seu povo. Durante o culto, né, que nós estamos diante... Espera que eu me atrapalhei aqui. Durante o culto, pessoas que estão doentes emocionalmente, espiritualmente, elas podem ser curadas. Porque aqui é a manifestação da glória de Deus. A palavra de Deus é ministrada. E ele diz que o louvor cura, que o louvor liberta, que a palavra cura, que a palavra liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Então a palavra cura, o louvor cura, a adoração cura, a pregação cura, a oração cura, o abraço cura. O amor cura, a importância cura. Quando o ambiente está cheio da glória de Deus, quando você está cheio da glória de Deus, quando eu estou cheia da glória de Deus, toda a nossa ação de amor cura. E outra coisa, quando o amor, ele está envolvido, quando a glória de Deus está envolvido, o pecado bate retirada, ele se sente mal e diz, aqui não é meu lugar, eu não vou encostar ali, porque ali eu não tenho vez. Mas muitos de nós trazemos para dentro de nós o lixo, que às vezes nem nosso é, a gente vai caminhando e vai trazendo para dentro de si. Eu tenho um amigo, ele não é mais, mas ele era obeso. E aí disse, fulano, vai caminhar na Lagoa de Calu. Ele disse, eu caminho, eu faço caminhada, que ele é bem brincalhão. Ele disse assim, eu faço caminhada sim, mas é assim, o povo vai caminhando na frente, vai deixando a gordura e eu vou pegando para mim. Não é assim? Quem falava isso era Marcelo Júnior. Algumas pessoas aqui conhecem Marcelo Júnior. Marcelo Júnior sempre tinha uma gracinha. Então o pecado, ele não se sente bem no nosso meio. A igreja precisa parar de olhar para os defeitos dos irmãos e olhar para dentro de cada um de nós. Porque quando eu olho só para o defeito do irmão, eu esqueço de olhar para mim. E isso é natural. Não é espiritual, mas é natural. Concluindo, a igreja somos nós. Não adianta vir à igreja e não se colocar diante de Deus como um adorador. E também não se colocar diante de Deus na compreensão de que eu faço parte de uma comunidade. E que eu estou aqui, eu não estou só. Que eu estou aqui porque eu preciso do outro. Seja uma igreja verdadeira. Se você for crente de verdade, sua igreja também será. Porque se nós somos a igreja... E se a igreja tem mazelas, então é porque eu tenho mazela. Eu tenho um pecado.
Mas se eu me coloco diante de Deus, como servo que busca viver a presença de Deus, a minha igreja vai crescer e eu vou crescer também com ela. Venha para a igreja com alegria. Venha para a igreja com o seu coração como adorador. Aqui é seu lugar, adorador. Deus quer a tua adoração, porque Ele nos chamou para o louvor da sua glória. E nós estamos aqui porque nós reconhecemos a bondade de Deus para conosco. E o Senhor nos chama de adoradores. E que esses adoradores poderão adorar e deverão adorar ao Pai em espírito e em verdade. Seja você adolescente, seja você criança, Deus te chamou para a santidade, para a santificação, para o compromisso com Ele. Não coloque culpa no outro, não coloque defeito no outro. Eu sei que ele pode ter culpa e defeito ele tem, mas seja um adorador. Ele é do Senhor, é Deus quem vai fazer a transformação. E você é um adorador que abraça, que ama, que ora, que ajuda. E ajuda até ele também a aprender a ser um adorador. Que Deus nos abençoe nessa noite. Eu não sei nem se eu me prolonguei, não quero nem saber, nem vou perguntar. E essa noite, que Deus tenha misericórdia de nós. Porque nós lutamos em busca dessa santidade. Se vocês estão aqui sentados, nos ouvindo, sai da sua casa e vem para um templo, porque vocês querem dar o seu melhor para Deus e quer receber também bálsamo para a sua vida. Então, igreja, aqui é seu lugar. Amém? Que Deus nos abençoe.